Em Jesus temos a salvação completa. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional Café com Vida, esse devocional onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos a nossa alma, o nosso espírito, sempre procurando discernir aquilo que Deus tem para cada um de nós, aquilo que Deus deixou aí de legado, de instrução, de normas, de condutas para que a gente possa verdadeiramente ter uma vida plena, uma vida abençoada e uma vida próspera de acordo com os seus ensinos, de acordo com a sua palavra e o estabelecimento do seu reino. Quero aqui pedir a sua contribuição, sua ajuda, curtindo as publicações, compartilhando, para que mais pessoas possam ser alcançadas e assim fazer também com que as plataformas elas possam crescer, tanto aqui no Instagram como no YouTube, também no Facebook, gerando essa comunicação aí com todos vocês, sempre com o intuito de evoluirmos, de amadurecermos, de aprendermos mais a respeito da Bíblia e também de circunstâncias que são aí inerentes ao ser humano, circunstâncias da vida. Lembrando também a vocês que hoje à noite nós teremos a nossa aula, vamos falar sobre qual a diferença entre preocupação, ansiedade e estresse. E faremos isso também trazendo exemplos bíblicos, trazendo passagens ali que a palavra nos mostra, nos aponta momentos ali de preocupação, momentos de ansiedade e também momentos de estresse, Então, qual que é a diferença? Será que é a mesma coisa? São meio parecidos? Como que eu posso discernir, entender cada um deles, e como que eu posso lidar também? Então, nessa aula a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Essa aula ela vai acontecer ao vivo no YouTube e no Facebook, ao mesmo tempo. Então, para participar, depois você clica no link aqui na bio, você vai lá no YouTube, você vai ver lá o vídeo, já está lá preparado, Então você pode acionar o lembrete e também no Facebook. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui também no Instagram, tá? Bom, quando nós olhamos para a nossa vida, assim, de um modo geral, o ser humano, ele sempre busca alternativas, A gente sempre busca caminhos alternativos, rotas diferentes, ou seja, procuramos outros meios de atingir os nossos objetivos. Isso, por um lado, é bom, porque tira-nos da zona de conforto, leva-nos a desbravar e desvendar aí, outras formas de realizar, outros caminhos a serem passados, mas por um outro lado, às vezes atrapalha, porque existem situações que não existem alternativas, não existe rota secundária. Então nós precisamos entender, aceitar esse fato e trilhar por aquele único caminho, pois não existe uma outra solução. E outro fato também relacionado às nossas vidas é que o ser humano ele sempre tem o sentimento de que precisa merecer, A gente precisa ter o sentimento que é de merecimento. Então, para eu receber, por exemplo, a atenção de alguém, eu preciso dar atenção, Para eu ganhar um presente, eu preciso dar um presente. Então, existe essa questão do merecimento, da troca, para aumentar o salário, para que eu tenha o meu salário aumentado na empresa, eu preciso fazer mais, preciso me dedicar mais, ou seja, eu preciso mostrar valor para a empresa,
para que a empresa me reconheça, né? E essas questões são questões inerentes a nós seres humanos, não tem nada de errado nisso, a vida se processa dessa maneira. Porém, quando falamos em termos de palavra de Deus e como as coisas se processam, daí muda um pouco, né? O nosso texto de hoje, que fala a respeito disso, está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, que ele diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Bom, nessa passagem aqui, nós temos Pedro e João, eles estão ali no Sinédrio, esse é o pano de fundo, e eles estão conversando ali com líderes dos judeus, enfim, pessoas influentes, importantes, que ensinavam a respeito da palavra de Deus. E o ensino aqui na época, qual que era? Que a salvação, ela vem mediante as obras, né? Então, os judeus acreditavam, ainda na lei judaica, né, na lei hebraica, enfim, a lei que regia ali os mandamentos do Antigo Testamento, e que o homem seria salvo, então, por praticar boas obras, né? Nós sabemos que ainda hoje existem algumas religiões, né, que professam essa mesma crença, né, de que você precisa ser bom para ser salvo, né, que você precisa fazer caridade para ser salvo. E quando Jesus ele entra nesse cenário religioso, né, ao qual os judeus viviam, Jesus ele quebra vários paradigmas, né? E o principal paradigma que ele quebrou mediante essa normativa foi de que a salvação ela não é mediante boas obras. A salvação ela vem pela graça, né? Ela é alcançada mediante a graça de Deus. Então não preciso fazer nada, e nem tem nada que eu faça mais ou faça menos, que converterá o coração de Deus a mim. Ou seja, não são as minhas ações, as minhas atitudes que vão fazer eu ser salvo. O que faz eu ser salvo é o reconhecer que eu sou pecador, né? Que fomos criados, concebidos em pecados e que precisamos receber Jesus nas nossas vidas. Ele precisa ser o nosso Senhor e Salvador. Então não preciso fazer nada, né? Imagina você receber um aumento, né, de salário sem você ter feito nada, simplesmente reconhecendo que aquela empresa, né, a empresa que, enfim, que te ajuda, né, a empresa onde você trabalha, mas você não fez nada a mais para poder merecer um aumento. Então, é mais ou menos isso, né? Então, a graça, como o próprio nome diz, é um dom gratuito, né? Ele foi dado por Deus. E isso, no contexto aqui da época, principalmente para o povo judeu, isso aqui soava de forma muito estranha, porque até então a lei era quem regia. E outro ponto importante desse debate que está acontecendo aqui no Sinédrio, né, é que Jesus ele oferece uma salvação completa, né? O pacote de Cristo ele é um pacote all-inclusive, né? Sabe aqueles pacotes de navio, aqueles pacotes de resort, all-inclusive, ou seja, está incluso tudo no pacote. Assim é com Jesus, ou seja, Jesus ele salva, ele cura, né? Ele limpa, ele restaura, enfim. Jesus não apenas curava os enfermos, mas mediante essa cura também vinha ali o pacote da salvação junto, né? Então, outrora, os enfermos aqui eram vistos, né, pelo povo judeu como pessoas amaldiçoadas por Deus, pessoas que tinham sido preteridas do reino por algum motivo, né, e não tinham acesso à salvação, né, nem mesmo fazendo boas obras, porque muitos deles não tinham nem condições físicas, né, de fazer boas obras. Então imagina a situação desse povo. E aí Jesus vem
e restaura a sua saúde, restaura a sua dignidade, restaura as suas vidas e lhes traz a salvação. Então, queridas, queridos, essa palavra para mim e para você no dia de hoje é que em Jesus nós encontramos sim restauração completa, nós encontramos sim salvação completa. Em Jesus nós encontramos a plenitude. Nós não precisamos de caminhos alternativos, nós não precisamos de rotas secundárias, nós não precisamos de atalhos, nós não precisamos estabelecer outro alvo nas nossas vidas a não ser Cristo Jesus. É Ele quem pode, sim, te libertar, te salvar, te livrar dos teus pecados, dos teus problemas, realinhar a sua vida como um todo, fazendo com que você prospere mediante a sua palavra. Então eu quero aqui agradecer, né, a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela restauração que Ele promoveu e está promovendo na sua vida. Que Deus continue a te dar crescimento espiritual, que Deus continue a instruir os teus caminhos, os teus passos, para que cada dia mais você fique firme e convicto, né, da sua salvação e do seu relacionamento com Deus. Ontem falamos do chamado de Deus, né? Deus nos chamou para um propósito e esse propósito deve ser vivido diariamente. Que Deus dê um dia abençoado, um dia iluminado, aí nos seus afazeres domésticos, no seu trabalho, no seu lazer, no seu descanso, enfim, que você prospere profundamente, né, mediante a palavra de Deus, mediante os ensinos de Cristo. Um beijo no coração e nós nos encontramos no próximo vídeo.